Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Paulo e hoje falaremos sobre o Vaden, o novo framework lançado pela Flutterando, a comunidade de Flutter aqui do Brasil, que será um framework totalmente novo, feito em Dart, que tem a promessa de ser parecido com os frameworks mais conhecidos que a gente tem no mercado hoje de back-end. Por exemplo, o Nest e o Spring Boot, que eu me apaixono no Spring Boot. Recentemente Paulo, comecei a trabalhar, troquei minha carreira um pouquinho de Flutter, deixei um pouquinho ali em stand-by o Flutter, e estou começando a trabalhar com o Spring Boot em um banco, né? Eu estou trabalhando no banco agora. E, cara, eu achei sensacional o Spring Boot, e eu estou tendo ainda o tempo, aquele tempo de normal de preparação, de entender como funciona o Java, outra linguagem, só que eu acho sensacional a gente poder ter um back-end Dart forte. Ainda mais se ele for parecido com o que a gente tem no padrão de mercado hoje em dia, que é o Spring Boot e o Nest.js. E aí, cara, hoje, dia 17/11/2025, é um dia, assim, sensacional. Hoje vai ser um dia marcante, porque é o lançamento do Vaden. Exatamente, o Vaden, que é o nosso framework desenvolvido pela comunidade Flutterando, liderado o projeto pelo nosso CEO aqui no Vaden, né, e fundador da Flutterando, Jacob Moura. E, cara, sensacional. Ele postou um artigo aqui, eu gostaria de passar um pouquinho sobre esse artigo no LinkedIn, tá? Então, ó, aqui um post, tá, do Jacob Moura, e também aqui tem uma publicação dele, tá? Então, ó, no LinkedIn, tá? Depois de 9 meses de desenvolvimento, 4 meses acompanhando projetos em produção e muito apoio da comunidade, o que é muito importante, né? Finalmente estamos confortáveis em anunciar a primeira versão estável do Vaden Framework Dart para back-end, inspirado no Spring Boot. Desde já agradecemos a todos que apoiaram esse projeto. Ó, uma coisa muito legal é que sim, existia alguns frameworks em Dart ali para você baixar, só que todos eles não seguiam um padrão de mercado. Então, dessa é a primeira vez que eu estou vendo um framework vindo com padrão de mercado, orientado a objetos, classes, anotações, aqui, muito parecido com o Spring Boot, lá o controller, service, repository, muito legal, as anotações tudo certinho, os bins e acesso ao repositório também, muito legal. E vamos voltar aqui para a gente ver o post dele, né, aqui no LinkedIn. Então, a Vaden 1.0 lançado, velocidade 4 vezes maior e suporte nativo para IA. Então, aqui tem uma breve descrição do que ele, de quais foram as motivações, tá, para ele desenvolver. Então, eu vou deixar o link disso aqui na descrição para vocês, tá? Mas, ó, a importância do back-end, tá? Esse tema aqui é um dos mais importantes. Ó, Dart já domina o cenário mobile com foco graças ao Flutter. Então, lembrando que o Dart foi feito, na verdade não foi feito para o Flutter, mas foi modificado para que o Flutter pudesse ser desenvolvido e colocando performance, coisas novas e sendo bem atualizado, né? Que teve a coragem de reescrever tudo o que se conhecia sobre componentes visuais. Então, o que ele fala aqui? Que o Dart e o Flutter junto, ele sobrescreveu tudo. Então, você consegue... Isso é tão legal que você consegue acessar um componente de iOS no Android, já que ele reescreveu todo o seu motor gráfico ali, tá? Em vez de utilizar elementos nativos, o Flutter construiu seu próprio ecossistema de widgets para ter controle total sobre criação, renderização e descarte. O que mais impressiona nessa arquitetura é a capacidade de compilar AOT, né, ahead of time, entregando performance de baixo nível extremamente alta, proporcionando uma experiência muito próxima ao nativo. Não apenas no Android e no iOS, mas em todos os sistemas operacionais disponíveis, web, incluindo web, desktop e enfim, né? E aí, ele até tem aqui uma coisa muito legal, né? Mas apesar disso tudo ser verdade, cometemos uma injustiça quando atribuímos os méritos apenas ao Flutter. Grande parte dessa conquista pertence à linguagem, o Dart. Pouquíssimas linguagens conseguiriam sustentar um framework 100% cross-platform, né? Quando ele fala cross-platform, é porque funciona através de várias plataformas, tá? Sem sofrer perdas significativas de desempenho. O Flutter conseguiu isso porque foi construído sobre o Dart. E aí surgiu uma pergunta inevitável, por que não expandir os horizontes do Dart? Ó, essa pergunta motivou várias iniciativas no passado, como o Aqueduct, né, o Angel,
projetos promissores, mas que infelizmente não prosperaram por dependerem pesadamente de Reflections, assim como a maioria dos frameworks back-end tradicionais. Então, lembrando aqui que o Spring Boot, o Nest, essas coisas, todos eles vão precisar de Reflections para gerar o código por trás ali, para a gente fazer as anotações, tudo que é preciso, tá? Para atingir outro nível de performance, era necessário um tipo de compilação mais rígido, onde praticamente tudo fosse estático. O único elemento dinâmico deveria ser o garbage collector. Isso impossibilita o uso de annotations em tempo de execução, então o Dart não deixa fazer isso, tá? Pelo menos não sem apoio de ferramentas externas como o Build Runner. Então, já tem aqui dizendo que esse projeto ele foi escrito com o Build Runner. Então, se para você gerar código, você vai precisar do Build Runner. Só que isso é mais legal porque faz mais sentido nós utilizarmos o Build Runner no back-end, no Dart, do que muitas das vezes ser utilizado direto no Flutter, tá? A partir dessas limitações surgiram novas propostas, algumas com Build Runner e outras sem, tá? Então tem o Shelf, o Dart Frog e o Server Pod, que esse daqui eu já testei e sinceramente não gostei nem um pouco da forma de desenvolver o Server Pod e a sua sintaxe, né? Mesmo uma linguagem de programação extremamente poderosa, capaz de rivalizar com Java e C Sharp, graças ao seu modelo de compilação, o Dart foi nichado, quase forçado a ser o universo mobile. Se quiséssemos disputar espaço real do back-end, precisávamos começar do jeito certo, criando um ecossistema. Então a ideia, pessoal, aqui, deixa eu até trocar a câmera aqui, a ideia é a gente aumentar o ecossistema do Flutter com frameworks em Dart que não são apenas para o Flutter, mas também colocando framework back-end. Isso vai fazer com que essa linguagem ela seja muito mais utilizada do que ela é hoje, né? E ela vai crescer muito mais. O JavaScript mesmo, ele é grande, ele é tão grande, o JavaScript hoje, em toda a comunidade no mundo, em todo o ecossistema no mundo, porque você literalmente consegue utilizar o JavaScript no mobile, no web, no back-end, em quase todas as plataformas, e você consegue até mesmo desenvolver desktop com o JavaScript, né? Já com o Dart, você pode ter limitações somente ao mobile ali, tá? E agora a ideia é você fortalecer esse ecossistema, fazendo que, por exemplo, eu precisei aprender o Spring Boot para desenvolver APIs, tá? Só que eu não sabia Java, eu sabia Dart. E se eu tivesse como eu aprender o Dart para fazer o que eu já sabia? Então, por exemplo, se fosse possível eu desenvolver um back-end numa linguagem que eu já sei, que no caso é o Dart, o tempo de curva de aprendizado diminuiria bastante, porque eu não precisaria aprender uma linguagem totalmente nova, coisas totalmente específicas da linguagem, sintaxe, essas coisas, né? Agora, isso é possível, e o mais legal, se você já mexeu com Nest ou com Spring Boot, aqui você vai gostar bastante. Ó, tem até um vídeo aqui, até aqui, né? Se quiséssemos disputar espaço real no back-end, precisávamos começar do jeito certo, criando um ecossistema. Então, aqui é o Vaden. Então tem um vídeo falando aqui sobre o que é o Vaden, e até o pessoal do Código Fonte TV já sabia disso há 8 meses atrás, né? Tanto é que em um dos seus compilados semanais, do dia 15/2 ao 21/2, isso em fevereiro ainda, eles já estavam anunciando que o brasileiro está criando um novo framework back-end Dart. Desculpa, não estava compartilhando a tela aqui para vocês, né? Não estava mostrando. Ó, o Flutter vai explodir. O framework em Dart é inspirado em Spring Boot, que vai balançar o mercado. E aqui é o pessoal do Código Fonte reagindo sobre esse conteúdo, né? Muito legal. E esse vídeo aqui eu também quero deixar na descrição para que vocês entendam melhor, né? É um vídeo da Flutterando, desenvolvido aqui pelo Jacob Moura. Esse moço aí que não me parece ter uma aparência muito legal, mas eu gosto muito dele, ele é muito legal. Enfim, a missão do Vaden é direta, porém ambiciosa. Fomentar um ecossistema de back-end para o Dart. Simples de dizer, extremamente difícil de executar. Para isso, precisamos despertar os interesses dos desenvolvedores sobre o back-end em Dart, para que novas ferramentas, bibliotecas e soluções surjam. E, surpreendentemente, a resposta veio muito mais rápido do que imaginávamos, né? Eu lembro que quando o Jacob veio na comunidade lá da Flutterando com essa ideia do framework em Dart, ele chamou um monte de gente que trabalha na parte do back-end, que são desenvolvedores de back-end, que utilizam
Java, JavaScript, C Sharp e seus frameworks para discutir qual que seria a melhor forma de desenvolver esse framework. E a forma mais aceitada que tem hoje é algo parecido ao Spring Boot, rápido, fácil de configurar, anotações simples e enfim, né? E até a própria arquitetura aqui de software, que é recomendada pelo Spring Boot lá, o Service, o Controller e os repositories, né, DTOs, essas coisas, também vieram para o Vaadin, para que isso fosse facilitado a migração de desenvolvedores back-end para o Dart, tá? Então até aqui, ó, tem um exemplo muito legal do Class Scanner, né? Então a gente tem uma classe que tem uma anotação de controller, a gente tem aqui o nome da classe, nós temos aqui também a anotação de qual que é o endpoint, então isso aqui já vai expor um endpoint REST aqui pra gente. Então aqui tem o getPing, getMap, então a gente tem as anotações bonitinhas, as tipagens, nós temos o maplist, né, aqui o get, nós temos outro get de object, então cada um deles consegue retornar um objeto em Dart. Então ó, esse cara retorna uma string, esse cara retorna um map de string, esse daqui é um endpoint que retorna um lista de map, string, dynamic, exatamente, você consegue fazer coisas muito mais dinâmicas com Dart. E você tem aqui uma lista de DTO, então você consegue instanciar os DTOs e fazer aqui a sua aplicação. Você também consegue ler arquivos do próprio projeto e do servidor. Nesse caso aqui ele está lendo o arquivo de configuração, exatamente, application.yaml, ele lê um arquivo de configuração do próprio projeto, tá? Que é o application.yaml. E aí, cara, assim, a gente tem uma porrada de coisa que a gente pode separar no vídeo. E uma coisa muito legal que a gente tem é esse Vaadin Generator, que a gente consegue literalmente gerar, igualzinho o Spring Boot faz, nós conseguimos gerar um projeto Vaadin pelo web. Então já vai gerar para você o nome do projeto, a descrição e a versão do Dart, e até mesmo adicionar as dependências do projeto, tudo somente pelo web. Então você vai ter tudo configuradinho, tá? E tem uma porrada de coisa aqui, como o MCP, os pacotes que você pode colocar, escolher na hora do Vaadin Generator, que a gente vai fazer uma série aqui de vídeos falando sobre o Vaadin, como baixar o projeto, como configurar, como criar endpoints, como utilizar cada camada, até mesmo como acessar um banco de dados, como testar, beleza? Cara, assim, sensacional. Vamos passar um pouquinho aqui para a documentação oficial do framework, que também vou deixar na descrição para vocês, tá? Vamos ler um pouquinho, ó. Vaadin como o Spring Boot, mas para o Dart, tá? Parecido com o Spring Boot, mas para o Dart, né? Alta eficiência e baixo custo. Então, como ele usa aqui o AOT, Ahead of Time Compilation Model, ele gera aqui os binários menores e remove o interpretador necessário para rodar o código Dart. Isso aqui melhora a infraestrutura, reduzindo o consumo de recursos e aumentando a eficiência. E é muito fácil. A sintaxe é similar ao Java, C Sharp e JavaScript, fazendo a linha de aprendizado ser mais simples, né? Quando é smooth, é suave, para os desenvolvedores que são familiares com essas linguagens, tá? Então, quem sabe Java, C Sharp e JavaScript, esses caras vão aprender o Vaadin com muita facilidade. Objective and Structure, né? Objetivo estruturado. O Vaadin vai ser um ecossistema completo, oferecendo segurança, documentação robusta, um ORM eficiente e suporte para conexões de bancos de dados empresariais, como por exemplo o SQL Server e Oracle. E no próximo vídeo a gente vai fazer o Get Started dele aqui. E a gente vai baixar um projeto, a gente vai lá no Vaadin Generator, vai baixar o projeto, depois configurar e subir o projeto, beleza? Mas é isso, ó. Cara, eu tô muito feliz, parabéns aí à comunidade da Fluterando, eu sei que tem muita gente trabalhando nesse projeto. Eu posso até mostrar o Git para vocês depois, tá? Que aqui é o GitHub do Vaadin. Assim, tem muita pessoa trabalhando nesse projeto. Se a gente pegar aqui os commits, a gente tem mais de 500 commits em 9 meses. E nós temos aqui pelo menos 13 contribuidores, tá? Muitas estrelas já no repositório. Olha o tanto de fork que já tem gente querendo fuçar. Já tem gente copiando aqui, testando e modificando, né? E isso é legal demais. Eu não estou compartilhando a tela de novo, né?
Mas ó, aqui ó, a gente tem os contribuidores, né? Nós temos aqui o Jacob, o Barba, aqui o Thiago, né? Aqui o Matheus Siqueira, nós temos aqui o outro Thiago, aqui a gente tem o Luciano, e enfim, aqui o Rodrigo, aqui, pô, todo mundo aqui participando desse projeto. E isso é legal pra caramba. Parabéns a todos os envolvidos. Eu fiquei mais aqui na parte da divulgação e na criação de conteúdo. Tenho certeza que eu vou ajudar o pessoal a entender como isso daqui funciona, criando um projetinho pra gente, mostrando o setup. E é isso, novamente. Meu nome é Paulo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!